Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Brilhe sempre a vossa luz, e que a paz do Mestre Jesus envolva todos vós. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, abençoada casa de oração, Centro de Radiação Mental, Rogério Vileres, Casa do Sionelo. E deverá ser sempre com muita alegria que deveremos nos dirigir a esta casa. Vou repetir uma frase que eu sempre repito. Este é o melhor presente que a gente pode dar para nós próprios. Um contato com a espiritualidade. Os amigos que nos acompanham pelo YouTube, também, da mesma forma, no momento em que estiverem participando pelo YouTube, é um agradecimento por poderem participar, estar conosco às 19h30, pelo YouTube. Gratidão por este momento. Bom, o que eu vou falar hoje, eu iniciei falando, não me lembro exatamente se foi 2 trabalhos atrás, mas é uma situação que pega toda a humanidade, todos. Não tem quem não passe por isso, que é as emoções, os sentimentos negativos, pensamentos, emoções negativas. Vamos falar dele. Positivo é uma maravilha. O que acontece? Alguns pensamentos que a gente carrega, eles tiveram origem lá atrás, muito lá atrás, e às vezes a gente esquece, mas em alguns momentos eles vêm à tona. Então, pensamentos, sentimentos do passado construíram e criaram a desarmonia no nosso mundo de hoje. Tá? Muitas pessoas encontram-se presas a situações antigas, ainda não conseguiram se livrar desses pensamentos, dessas emoções. Pensamentos negativos são naturais, mas tornam-se prejudiciais quando nós os aceitamos. Então, essa situação de a gente aceitar é uma luta de cada um de nós. Vou fazer uma perguntinha aqui. Quem não teve um pensamento hoje um pouquinho negativo? Um pouquinho de qualquer coisa. É impossível, e é isso que nós temos que trabalhar. É exatamente isso que tira a nossa paz. Qualquer tipo de sentimento negativo. Bom, nós não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar a forma de como reagir. Como reagir? Nós não podemos, vem um pensamento, vem uma emoção, nós não podemos agir por impulso. E também não podemos brigar com aquele pensamento. O melhor é não reprimir. Reprimir emoções negativas não resolvem os problemas de jeito nenhum. Não resolvem. Porque em outros momentos eles voltam a se manifestar e voltam com mais força. Todas as vezes que você tem um pensamento negativo, ele já aconteceu, você já teve, ele volta com mais força. Então, a prática de hoje é para a gente lidar com isso,
lidar com as emoções negativas, os pensamentos negativos, que é um desafio constante de cada um de nós. Carregamos alguns pensamentos negativos antigos que ainda não conseguimos nos livrar. Estão esquecidos, estão camuflados, navegando sorreteiros. Eles estão lá na nossa mente, na mente de cada um de nós. Situações mal resolvidas, que não tiveram um final feliz com alguém, com alguma situação, e assim por diante. Na cabecinha de vocês vai passando algumas coisas, alguns pensamentos, né? Algumas emoções que cada um de nós já viveu, vive e viverá. O passado já passou. Eu estava falando de coisas antigas, que a gente de vez em quando traz de volta. Agora, olha só, separe o pensamento da realidade, pois ele é só um pensamento. Em momentos de estresse, eles chegam como invasores. Quando a gente está nervoso, angustiado, vem um monte de pensamentos, né? Ao invés da gente buscar pensamentos positivos, mas eles chegam no momento do estresse, no momento do nervosismo, uma discussão, qualquer coisa, uma notícia, a gente já tem, a nossa mente já vai para o lado do negativo. Percebemos ao ponto de nos sentirmos cansados, exaustos, confusos, como se as nossas energias estivessem sendo consumidas, atuando com um poder negativo sobre nós. E a nossa saúde, nos relacionamentos, nas coisas que fazemos, no trabalho, eles estão lá na nossa mente, esperando a oportunidade para se rebelar, sempre na forma das emoções. Angústia. Você tem, de repente está angustiada. Esse momento, você não tem pensamentos bons. Você está angustiada, só tem pensamentos negativos. O momento de angústia é horrível. Tristeza. Você não pode ter pensamentos bons quando você está triste por uma notícia, por uma discussão, perda do emprego, alguma coisa que aconteceu com um filho. Tristeza de uma forma que a gente não está livre de angústia, de tristeza, ansiedade. Ficamos ansiosos com tantas coisas, com preocupações que nunca chegam a acontecer. E a ansiedade também consome a nossa energia. Então, a ansiedade faz parte de uma emoção, de um pensamento negativo. O medo é terrível. O medo paralisa, às vezes paralisa a pessoa. A pessoa não sabe, não tem rumo, não sabe nem o que vai fazer, que caminho tomar. O medo é terrível. Me veio a história do ratinho. Depois, se der tempo, eu conto no final. Raiva. Vou juntar o ódio aqui também. Me deu uma raiva. Gente, raiva. Olha a energia que você está levando para você e levando naquelas pessoas que você está, naquele lugar que você está, uma energia negativa. Então, prejudicando, abalando, muitas vezes, nossos relacionamentos no lar, no trabalho, com os vizinhos, e com um poder negativo sobre nós, afetando a nossa saúde. E afeta. Por exemplo, uma pessoa que está sempre nervosa, não tem como ela ter uma saúde perfeita. É remédio, é mais um remédio, e assim por diante. Bom,
Seja mais forte. Vamos lá, desafio. Sepultando um a um os pensamentos negativos estarão ali marcando presença. Seja mais forte, destruindo-os um a um. É uma luta constante. Como fazer isso? Pensamento negativo chega, vamos lá, usar um pensamento positivo. O pensamento positivo perde o poder no momento em que você recusa alimentá-lo. Aliás, o pensamento negativo perde o poder no momento em que você recusa alimentá-lo. Chegou um pensamento negativo. Se você se acalma, silencia, você pode ter uma outra situação para resolver e para desenvolver essa emoção negativa. Qual é a receita? Continue pensando positivo, tudo dará certo. Somos maiores do que qualquer pensamento, de qualquer emoção. Gente, veja que a gente, às vezes, fica tão pequeno diante de situações que não têm poder nenhum sobre nós, mas nós permitimos um pensamento negativo, uma emoção, né? E o que acontece? Que é o orar e vigiar que eu marquei aqui, que eu escrevi aqui, que Jesus fala, né? Nós estamos sempre antenados. A gente está passando, trabalhando, indo, mas em algum momento, até escutando, ouvindo um comentário. Se for um comentário positivo, beleza, mas se for um comentário negativo, você ouve, a nossa mente já está lá no meio, o nosso pensamento já está lá no meio, vivendo aquilo que você ouviu negativamente. Não dá para entender por que a gente tem que se livrar disso. Essa casa está aqui há muitos anos. Nós aprendemos muitas coisas, mas o mais importante, a gente não consegue se livrar das emoções e dos pensamentos negativos que habitam dentro de cada um de nós. Olha, os pensamentos invadem de forma descontrolada a nossa mente ao ponto de permitir que a nossa energia seja consumida, responsável por sentirmos cansados, exaustos, confusos e até doentes. Muitas criaturas presas a situações antigas e situações atuais ainda sofremos. Vou dar um exemplo aqui. Tem alguma coisa que está lá esquecida, mas se você ouvir, mas o exemplo é uma situação com alguém que aconteceu, mas você já esqueceu aquilo lá, já passou, mas você ouvir o nome, ouvir tal lugar, vem essa situação. Só que ela não vai ter a mesma, deu para perceber que ela não vai ter a mesma intensidade, mas ela vem. Então, é aquele que você guarda, mas eu não consigo esquecer. Está errado. Negativo, emoção, pensamento negativo, nós temos que lutar com unhas e dentes com eles. Bom, então olha só, como lidar? Você tem um pensamento negativo, uma emoção negativa, chegou, faça uma pausa. Olha só, entre o que sentimos, o pensamento, e como reagimos, existe um espaço. E você recebe a informação do pensamento ou da emoção, a tua mente ainda está trabalhando. Essa mensagem que você recebeu, ou a emoção que você sentiu, ela está trabalhando. Nesse espaço de tempo, até você tomar a decisão, a tua mente
tomar a decisão, o que deve ser feito, como é que você vai reagir emocionalmente. Existe esse espaço. É esse espaço que eu quero conversar com vocês. Quando vier um pensamento, uma emoção negativa, breca, que essa casa ensina há tantos anos. Respire profundamente. Respire 1, 2, 3. Quantas vezes você desejar. Respire, mas com uma condição. Prestando atenção na respiração. Olha só, os momentos que você fez a respiração, prestou atenção na entrada do ar, teu pensamento, a tua ideia, a tua decisão com relação à emoção, o pensamento que você teve, muda totalmente. Você não teve uma resposta, a tua mente não teve uma resposta imediata para aquela emoção, para aquele pensamento. A respiração é tudo. Então, aí quando você respira, prestando atenção na respiração, é esse espaço entre o que sentimos do pensamento, da emoção, como reagirmos, existe esse espaço. É nesse espaço que reside o poder. Respirar profundamente. Temos depois a liberdade de escolher a resposta. Perfeito? É isso aí. Então, vamos lá. Evitar conflitos é difícil. Difícil evitar conflitos. Mas quando eles chegam, e nós temos que ter a sensibilidade de respirar. É aqui. Um conflito te leva a nossa mente a um turbilhão de situações, e dependendo da situação, você não tem nem ideia do que você vai falar. Muitas vezes falamos o que não devemos, magoamos pessoas, tomamos decisões erradas que vão nos prejudicar depois, tudo por conta da nossa mente. Então, e assim, ninguém consegue entrar na minha mente, na tua, para controlar esses sentimentos. É cada um de nós, é um desafio para cada um de nós, desde o momento em que nós despertamos. A gente sonha, né? Sonhar é tão gostoso quando a gente dorme. Quando sonha, às vezes tem uns pesadelos. De vez em quando. De vez em quando a gente tem uns pesadelos. Bom, vamos lá. Então, esquecer os pensamentos, conservar, olha só. Quando você não consegue ou não faz um esforço para se livrar dos pensamentos, das emoções negativas, anotei aqui, conservar velhos hábitos mentais negativos é como vestir roupas velhas usadas todos os dias. Imagina você colocar uma roupa usada todos os dias. A mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Quem é escravo dos seus pensamentos não é livre para sonhar. Quando eu falo escravo do pensamento, é o negativo, as emoções negativas. Gente, porque o positivo está tudo bem, é alegria. Mas nós temos que trabalhar essa parte, a emoção negativa, o pensamento negativo, tá? Tem mais uma mensagem aqui, ó. O homem é aquilo que pensa. Atraímos o que pensamos. Eu vou falar uma frase da Belinha, que eu já falei várias vezes. A Belinha, ela usava essa frase aqui. Nós somos o que pensamos, é a frase da Belinha. Tem outra aqui que é atraímos o que pensamos. Mas a Belinha falava também, somos o que pensamos e somos aquilo que comemos. É mais um para lembrar da Belinha, da Bruna, né? E é verdade, você exagera na alimentação, você passa mal, vai lá no pensamento. Por que eu comi? Lá vai uma emoção, é assim. Gente, então, o convite esse espaço de tempo aqui, ó, não esqueçam, entre
pensamento que chegou negativo, a emoção que chegou, o que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? Vamos lá. Respirações profundas. Não esqueçam disso. Respire profundamente, prestando atenção no ar, saindo, entrando, 3, 4 vezes, quebra a barreira do que você iria, a decisão que você ia tomar, de bate-pronto. Então, este é o caminho, é esse espaço curtinho que nós temos aqui, entre o que você recebeu e a decisão que você vai tomar sobre aquilo que você recebeu. Existe esse espaço curto, quando você começa a sua respiração, respirando, prestando atenção na respiração. Repito, se você respirar com pensamento na situação, esquece, não vai resolver nada, certo? E paz com todos. Pessoal, vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Respirando profundamente, mantendo a serenidade, gratidão por este momento, por estar aqui envolvido pela corrente espiritual da Casa Binello, guias, mestres, protetores que se fazem aqui presente. Conhecem a cada um de nós, só esperam uma coisa, que a gente mude para melhor. Amados irmãos, relaxem o corpo, soltem-se, libertem-se de todas as tensões. Esqueçam a vossa vida lá fora. Permitam que a Ave Maria, a doce, suave Ave Maria, envolva o vosso ser numa profunda paz. Ela tem este poder. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por este momento, mentalizando o globo azul anil flutuando no espaço com a palavra paz. E vamos vibrar para todas as criaturas, para todo o universo. Vibrem. Harmonia, amor, verdade, justiça. Gratidão pelos nossos amigos, mentores espirituais, guias, mestres, protetores, que nos auxiliam. Agradecer, gratidão. Vamos agradecer a diretoria desta casa, por manterem esta casa aberta, para que a gente possa vir buscar o alimento para o espírito e doar o melhor de nós para as criaturas que mais necessitam. Vamos agradecer para a diretoria desta casa, vibrando saúde, paz, grandes realizações. Vibrem. Amigos, familiares, vizinhos, todos fazem parte da vossa evolução. Se está tudo bem, agradeçam a Deus. Mas, se existe alguma situação diferente, contrária, este é o momento. Mentalizem a criatura ou as criaturas aqui presentes. Você vai perdoar. Você vai pedir perdão. Nós não somos inimigos de ninguém e não temos nenhum inimigo. É um fardo muito pesado.
Se existe alguma situação contrária, você vai fazer diferente, mentalizando esta criatura, tomando um outro caminho, deixando o vosso caminho livre, mas você vai fazer muito mais. Você vai vibrar para que elas sejam felizes e que elas tenham prosperidade. Vibrem felicidade e prosperidade, porque é exatamente isso que você receberá de volta. Para os vossos pais, no corpo, mentalizem os vossos pais com saúde, felizes. Procurai dar atenção aos vossos queridos pais. Tratá-los com carinho, com amor, com respeito. Se já partiram, mentalize os vossos pais envolvidos numa luz branca, brilhante. E vamos vibrar, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que abençoem os vossos queridos pais, onde eles estiverem. Abençoe também. Abençoados sejam os vossos queridos pais, onde eles estiverem. Crianças, jovens, idosos pelas ruas, sem alimento, sem agasalhos, sem teto. Vamos vibrar, mentalizando estas criaturas sendo recolhidas, encaminhadas, perfeitas, para os seus devidos lugares. E ali, nas instituições, vamos vibrar para que não falte o alimento, não falte o agasalho, não falte o remédio, e que elas sejam assistidas com carinho, com amor, mas, acima de tudo, com respeito. Vibrem. Para os nossos irmãos, os alcoólatras, viciados em entorpecentes, os desequilibrados mentais, estes são as criaturas doentes da alma. Vamos vibrar, mentalizando esses nossos irmãos, sendo envolvidos por uma luz protetora, abandonando, se libertando de todos os vícios. Vibrem. Vamos vibrar para todos os nossos irmãos detentores de recursos, ricos materialistas, para que eles se despertem para o dom da caridade, colocando em circulação os seus recursos, ajudando a assistência, ajudando a cultura, gerando empregos. Pois fora da caridade não há salvação. Vibrem. Para a pobreza, para a miséria, é preciso fé no plano espiritual. Para essas situações, miséria, pobreza, vamos vibrar. Fé em Deus. Humildade, amor ao trabalho, resignação. Tudo será ajudado, tudo será concluído. Para as criaturas que tiverem fé, a pobreza, a miséria, faz parte de um resgate. Vamos vibrar força, fé, coragem, para aceitarem as provações. Que Deus abençoe todos estes nossos irmãos. Vibrem. Força, fé. Para os nossos irmãos encarcerados. Vamos vibrar para que se despertem para os ensinamentos do Mestre Jesus e para aqueles que se despertarem
Vibrem arrependimento, regeneração, espiritualidade. Terão que cumprir, mas quando deixarem, quando estiverem libertos, que voltem para casa, para a família, livres. E você vai mentalizar os cárceres ficando vazios, sendo transformados em escolas, em locais de trabalho. Vibrem. O vosso lar é o templo sagrado neste plano físico. É debaixo do mesmo teto que tendes a grande oportunidade de resgatar uma boa parte dos vossos débitos. Portanto, o lar é como se fosse um planeta em miniatura. Se está tudo bem, agradeçam a Deus. Esta é uma oração poderosa. Neste momento, você vai repeti-la mentalmente. Vamos lá. Deus está presente no meu lar. Jesus está presente no meu lar. A corrente espiritual está presente no meu lar. Você mentalizou a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade. É uma luz fortíssima, bendita. Essa luz invade, percorre, mentalize, aonde você quiser. Mentalize no vosso lar essa luz percorrendo todos os espaços do vosso lar. Essa luz vai purificando, energizando, afastando, levando para longe, muito distante, tudo aquilo que não serve, formas, pensamentos, e permanece dentro do vosso lar, templo sagrado neste plano físico. Mentalize, vibre, permanece no vosso lar a paz, a saúde, a alegria, o entendimento, a fartura. Fartura, não para acumular, mas para que possais praticar a caridade. Vibre, lar abençoado, presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade. Abençoado seja o vosso lar. O trabalho é importante. Podeis mentalizar o trabalho do esposo, o trabalho da esposa, o vosso próprio trabalho, o trabalho dos filhos, dos netos. Lá no local de trabalho, você vai mentalizar uma luz azul brilhante envolvendo todos os espaços, todas as criaturas. E você vai vibrar entendimento, ajuda mútua, dedicação total entre patrões e funcionários, salários dignos, prosperidade para todos. Abençoado seja o vosso trabalho. O trabalho da vossa casa, minhas queridas irmãs, aquele trabalho de todos os dias, semanas, meses, anos, quantos e quantos anos, todos os dias iguais. Agradeçam por poder realizá-los. É melhor poder realizá-los do que querer realizá-los e não ter condições. Abençoe, abençoado seja o trabalho das nossas queridas irmãs, o trabalho do lar de todos os dias. Deus vos abençoe. Vibre. Cada um de vós é um instrumento da espiritualidade na prática do bem. A vibração que faremos a seguir é a vibração para a fluidificação da água. Você pode mentalizar a água que você trouxe,
A água lá naquele cantinho, lá no vosso lar. Você pode mentalizar também a água das demais pessoas da família. E aqui, momento importante, é do vosso conhecimento. Alguém, um amigo, que está passando por uma determinada situação, não importa qual seja, mentalize a criatura aqui presente. O vosso pensamento, quando você mentaliza, o vosso pensamento segue acompanhado de um amigo da corrente espiritual. Para a espiritualidade, não existe distância e não existe barreira. Você pensa, você imagina, você coloca o vosso pensamento naquela situação, na água lá do vosso lar, naquele cantinho, na água das demais pessoas da família e aquele amigo que você quer ajudar. Vamos lá. O vosso pensamento tem força. Vamos lá, pensando. Mentalizando toda a água. Neste momento, vamos vibrar pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, para que em toda a água mentalizada neste momento sejam depositados os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos que cada um de vós ou alguém possam estar necessitando. Toda a água mentalizada, ela está fluidificada e maravilhas acontecem pela bondade do vosso coração. Deus vos abençoe. A água fluidificada, chegou o momento de fazermos as nossas vibrações para os enfermos. Nos lares, nos hospitais, pelas ruas, talvez aqui presentes. Sobre esta mesa, uma quantidade grande de nomes, por todas as criaturas que estão relacionadas na lista de oração, vamos vibrar para todas estas criaturas, por todas as criaturas que estão vindo na vossa mente, que sejam bem-vindas. Vamos vibrar saúde, paz, equilíbrio, recuperação plena. Que Deus ilumine, que Deus abençoe todas estas criaturas mentalizadas, criaturas cujos nomes estão sobre esta mesa, criaturas que estão relacionadas, e que assim seja. Deus abençoe todos vós pelas vossas vibrações. Momento de saudade, carinho e respeito. A nossa vibração para os nossos irmãos desencarnados. Vamos vibrar amigos, familiares que já partiram. Vibrar por aqueles que abrandaram, reduzir a sua permanência neste plano. Por aqueles que se encontram perturbados. Por aqueles que ainda não se despertaram para a verdadeira luz. Por todos os nossos irmãos aqui, que vieram conduzidos pelas forças brancas, sejam bem-vindos. Por todos aqueles que estão no vosso pensamento, vamos vibrar. Vibrem. Luz e paz. Entendimento. Que aceitem a doutrinação das forças brancas e se libertem. Luz e paz para todos os nossos irmãos desencarnados. Vibrem. Queridos irmãos, cada um de vós doou do seu melhor. Agora chegou o momento
do vosso pedido. É preciso uma posição correta, os pés bem separados, fixados no chão. Coloquem as mãos sobre os joelhos, a cabeça reta no prolongamento do corpo. Este momento é só vosso. Não permitam que a tristeza, que a dúvida, que o medo façam parte do vosso pedido. São energias, sentimentos negativos, não fazem parte. Façam o vosso pedido com fé, com alegria. São palavras do Mestre Jesus. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, tudo o que pedires ao Pai em oração, eu vos darei. Pois então peçam. Registrados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, de acordo com a fé e o merecimento de cada um de vós. Permaneçam na mesma posição. É chegado o momento mais sublime do nosso trabalho, o passe magnético. É preciso que o vosso coração esteja envolvido numa alegria profunda. Alegria. Mantenha o semblante alegre,
como se você estivesse dando um pequeno sorriso. Experimente, faça isto e permaneça assim até o final. Está descendo do alto uma luz azul prateada, brilha intensamente, vai penetrando pelo topo da vossa cabeça, percorre o vosso corpo, vai energizando todos os órgãos, purificando todas as células, fortalecendo, restituindo a saúde e o equilíbrio. E é neste momento em que cada um de vós recebe o passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam em nome do Mestre Jesus este passe magnético. E permanece em cada um de vós, guardadinho lá no vosso coração, 3 joias preciosas, para que você possa colocar, doar a cada segundinho da sua existência. 3 joias preciosas: o amor, o perdão e a caridade. Deus vos abençoe. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um trabalho. Convido a todos a mentalizarem mais uma vez o globo azul anil com a palavra paz. A paz tão necessitada de toda a humanidade. E vamos vibrar para os chefes das nações, chefes das seitas religiosas, líderes políticos, nossos governantes, para que as suas decisões sejam justas, sejam honestas, para que propaguem a paz, o amor, a verdade e a justiça entre seus povos. Deus vos abençoe. A seguir, vamos ouvir e, quem desejar, cantar o nosso hino. Filhos de Brahma Supremo, que na terra criou-nos pro bem, do universo infinito e extremo, seu poder nos dá força também. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Fraternal sentimento nos une, transportados de sacro fervor, um sublime dever nos reúne, neste templo, mansão do Senhor. Exultemos de alegria, da luta ao entrar na lista, invoquemos harmonia, amor, verdade
liberta da ilusão que na vida seduz, em levar a surpresa desperta do seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria da luta ao entrar na missa, invoquemos a harmonia, amor, verdade e justiça. Em nome do Mestre Jesus e da corrente espiritual está encerrado o nosso trabalho. Quero agradecer a presença de todos aqui, agradecer aos amigos que participam conosco pelo YouTube, todas as quartas-feiras às 19h30. Não esqueçam de colocar o copinho com água. E, na prática de hoje, cuidado com os pensamentos e as emoções negativas. É o que toda criatura, todo ser humano, você falou que 8 bilhões na prática passada, você falou que é 8 bilhões. 8 bilhões, né? Então, são 8 bilhões que têm o mesmo pensamento, né? Negativo, pensamento de emoção negativa. Então, é isso que esta casa está aqui há tantos anos ensinando. Tratar com o que é legal, não tem sacrifício nenhum, né? O duro é isso, doutrinar a nossa mente. Importante para o nosso canal. Deixe o seu like, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com quem também pode se beneficiar. Deixe seu comentário, queremos ouvir você. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Se em algum momento sua vida foi tocada por uma palavra, uma vibração, uma prece, se o silêncio da casa de Nelo já te acolheu, se você já mentalizou diante de um copo com água, ou sentiu a força invisível de uma corrente de pensamentos positivos, então você faz parte dessa história. Te convidamos a seguir com a gente, a manter viva essa prática, a fortalecer essa luz. Se faz bem para você, retribua. Com presença, com intenção, com cuidado. A corrente só continua com todos nós. Casa de Nelo. Cada vibração positiva é um gesto de transformação.